nós precisamos entender, e como os chakras atuam nisso tudo, né, nesse contexto todo, nós precisamos entender um pouquinho uma teoria que é a teoria dos corpos sutis. E aí eu vou fazer um pouco de recurso, né, didático aqui para poder mostrar para vocês. Tá? Eu vou pedir desculpas, eu não sou bom em desenho, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Tá? Então, eu vou pegar minha lousa aqui, eu espero que todos possam ver. Tá? E eu vou desenhar aqui, que seria como se fosse um boneco. Tá? Essa é uma representação bem tosca do que seríamos nós, tá? Então, não levem muito a sério essa minha representação, ela é uma representação muito simples, né? Quando a gente fala aqui, dentro dos registros akáshicos, nós estudamos vários corpos sutis, mas aqui hoje a gente vai se ater a 3 corpos sutis, tá? O primeiro, que é esse aqui, né, que é esse corpo aqui, é o corpo físico, é a matéria que a gente vê, né? É isso que está aqui falando no vídeo, aparecendo no vídeo para vocês, né? É o que a gente pode tocar, sentir, né? Esse é o nosso corpo físico. Depois do nosso corpo físico, né, nós temos aqui um outro corpo sutil, que é um pouquinho maior, ou melhor, é maior, que é o corpo mental, né? Aqui no corpo mental, então, se a gente para e pensa, no corpo físico, a gente experimenta as dores, a gente experimenta os medos, a gente experimenta todas as sensações. E no corpo mental é onde nascem muitas dessas sensações. Lembra que eu falei para vocês no início aqui, que a gente falava de uma questão das crenças, né? Eu acredito que ser rico, o dinheiro é sujo. Eu acredito que quem tem dinheiro, quem prospera na vida é porque enganou alguém, né? Todas essas questões, elas ficam aqui no plano mental, né? Então, aqui, para ficar didático, nós temos em preto, para quem gosta de anotar, pode anotar, né? O preto é o corpo físico. O laranjinha é o mental. E nós temos um corpo mais aqui que a gente vai explorar hoje. E por quê? Eu já vou explicar por que a gente vai explorar. Que é um corpo maior ainda, né? Que é o nosso corpo espiritual. Certo? Aqui, vamos dar reflexo, para quem quiser copiar. Então, nós temos esses 3 corpos aqui. E o que tem a ver? Né? Bem, o que tem a ver corpo sutil, com chakra, com prosperidade, né? Tá saindo um pouquinho fora do contexto. Na verdade, não. Tá? A gente precisa entender que a gente é composto de tudo isso, né? Se a gente para e pensa, então, aqui, né, no nosso corpo físico, então, é onde nós temos as nossas sensações. Aqui. Nosso corpo físico é onde nós temos as nossas sensações. No nosso corpo mental, é onde estão as nossas ideias, é onde estão aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acredita. E o nosso corpo espiritual, então, o que é? O nosso corpo espiritual é o que conecta a gente com aquilo que eu falei no início, com a nossa centelha divina. É o que conecta a gente com a nossa espiritualidade, por isso ele chama espiritual. E se você notar, se você perceber aqui, eles vão crescendo, né? E por que a gente chama de corpo sutil? Porque eles vão ficando imperceptíveis, né? O único que a gente pode ver e tocar é o corpo físico, né? Que é uma matéria mais densa, que é uma matéria mais condensada, os átomos, vamos dizer assim, os átomos estão mais unidos, né? Esse é o corpo físico, né? Depois, quando a gente vai aqui já para o corpo mental, ele já não é mais um corpo visível. A gente pode sentir, a gente tem as sensações e as ideias criadas a partir dele que se manifestam no corpo físico, né? Mas a gente não vê ele. E a gente tem o corpo espiritual. Aqui no meio nós temos também corpo energético. Aqui, se vocês forem buscar bibliografia, vai ter vários.
né? Tem corpo búdico, áurico, enfim. Mas hoje a gente vai se ater nesses 3 aqui que são importantes para a gente entender. Até porque o corpo espiritual é o último corpo sutil antes do que a gente tem, que chama aura. Mas isso é uma discussão para uma próxima aula. Se você quiser saber um pouquinho mais do que é a aura e que compõe a aura, um pouquinho mais dos corpos sutis, deixa nos comentários que eu vou ter maior prazer em preparar conteúdo aqui para trazer para vocês, tá bom? Mas esse corpo aqui, o corpo espiritual, é a última barreira, ou é o último corpo sutil que nós temos, né? Então ele conecta a gente diretamente com a fonte, com o divino. E aqui nós temos os nossos chakras, né? No nosso corpo físico é onde se manifestam alguns dos chakras. E nós vamos falar hoje desses chakras que se manifestam no corpo físico, que são importantes para a gente entender como eles afetam a nossa prosperidade. Então aqui nós temos, são 7. Nós temos o chakra coronário, nós temos o chakra frontal, nós temos o laríngeo, nós temos o cardíaco, nós temos o plexo solar, nós temos o sexual ou umbilical, e nós temos o chakra base, chakra raiz. Ficou meio torto porque o meu desenho está torto. Mas são esses 7 chakras aqui que a gente tem, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo hoje, tá?